Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora mais uma live do jornal DR1. Toda semana a gente traz alguma personalidade do mundo da música, do mundo da cultura, do mundo da medicina. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Antônio Fernando, ele que é cirurgião bucomaxilofacial, vai falar com a gente sobre harmonização facial. Está super na moda, né? A gente vê uma procura maior nos últimos tempos sobre esse tipo de procedimento, então ele vai detalhar um pouco mais sobre o trabalho que ele faz, vai falar sobre riscos, vai falar também sobre, né, todos os benefícios da harmonização facial, a importância de se procurar um profissional qualificado para fazer esse tipo de atividade. Então a gente vai falar sobre isso hoje, entender como é que funciona essa técnica, né, que é voltada tanto para homens quanto para mulheres e para melhorar aí a aparência do rosto, seja para adequar aí o nariz ao gosto aí do cliente. Então ele vai falar sobre os tipos de harmonização facial, né, que existem, como proceder. Então a gente vai bater um papo agora com o doutor Antônio Fernando, que vai falar com a gente sobre todos esses procedimentos. Você que tem dúvidas sobre harmonização facial, pode mandar aqui sua sugestão para a gente. Olá, doutor Antônio, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem e vocês? É uma Tudo honra na... estar aqui, participar com vocês dessa live. Pessoal Boa todo aí honra. desse jornal, tá ok? A honra é toda nossa, doutor. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite, por ter para trazer um pouco mais, né, de informações sobre o trabalho do senhor, sobre esse assunto que traz muitas dúvidas, né, doutor, hoje em dia, para homens, para as mulheres, que é a harmonização facial. Então, aproveito aqui para começar agradecendo o senhor pela disponibilidade e pela atenção. Imagina, é uma honra muito grande, agradecendo a toda a equipe, a doutora Ana Cristina, pelo convite. Estamos aqui para falar um pouco sobre a harmonização, que é uma área nova e que está num up aí, né? Estou num Uhum. momento muito bom e eu gostaria de estar aqui a responder e tirar algumas dúvidas que vocês tiverem aí, ok? Ah, ótimo. Eu fiz algumas perguntas, doutor, mas eu aproveito aqui, agradeço ao pessoal que está entrando agora na live. Quem tem dúvida também pode mandar por aí, pela caixinha de mensagens, que eu repasso aqui para o doutor para que ele possa responder aí para a gente. Ô, doutor Antônio Fernando, eu queria começar perguntando para o senhor. O senhor é bucomaxilofacial. Eu queria que o senhor explicasse o que é que esse profissional, o bucomaxilofacial, faz, onde é que ele atua. Ok. O bucomaxilofacial é uma especialidade da odontologia, né? Uhum, E que hoje nós temos grandes nomes, não só dentro do Brasil, como internacionalmente reconhecido, colegas brasileiros, que ele atua toda a área da traumatologia facial também, né? Fraturas da uhum, mandíbula, fraturas da maxila, fraturas do nariz, enfim, toda a área da face, nós uhum, trabalhamos na traumatologia e agora também trabalhamos na harmonização orofacial, né? Que é uma uhum, área, como a gente já disse, totalmente nova, uma especialidade, a mais nova especialidade dentro da odontologia, e que uhum. isso, não só para os colegas das cirurgiões, médicos, cirurgiões plásticos, nós trouxemos um up aí para todos eles também, porque agora nós entramos aí, virou muito moda, né? Todos Uhum. esses procedimentos na área da harmonização. Entendi. Doutor, e assim, em linhas mais gerais, o que é a harmonização facial? Em que consiste a harmonização facial? Tá, isso é muito bom. A harmonização são vários procedimentos que nós vamos fazer para melhorar, né, a Uhum, beleza áurea do paciente. Nós temos porque a uhum, beleza ela é muito superficial, é muito subjetiva, ok? Porém, uhum, nós temos algumas marcas, alguns padrões áureos, né? Que isso já vem lá de 300 anos antes de Cristo, né? Com Aristóteles, ele já falava, já uhum, mexia com a parte da harmonização, do visagismo, vamos dizer assim, né? E uhum, trazendo, realçando a beleza áurea, não só na parte da face, como também na arquitetura, enfim. Isso foi jogado em toda, trabalhando em toda a área, né? Mas voltando para a uhum, área facial, nós temos os padrões áureos da face e a uhum, harmonização que ela faz. Ela leva
o paciente aproximar o máximo possível dentro daquele padrão, vamos dizer assim, personalizado de cada um, melhorando assim a autoestima desse paciente, ok? Então, nós podemos trabalhar na harmonização na parte da pele, melhorando as rugas marcantes, né? Não só as rugas estáticas, como também as dinâmicas, ok? O nariz, também trabalhamos no nariz, lábios, sobrancelhas, na região periorbitária, né? Que seria toda essa região que marca muito, né? Que são as pálpebras. Então, nós trabalhamos também na área de melhorando os preenchimentos de ângulo de mandíbula, de mento, na região de malar. Então, tudo isso realçando melhor a beleza áurea dos pacientes, ok? Entendi. Ok, doutor. Eu aproveito para agradecer a você que está chegando agora aqui na nossa live. Seja muito bem-vindo. A gente hoje está batendo um papo com o doutor Antônio Fernando. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e faz harmonização facial, um assunto do momento. Então, se você tiver dúvida, pode mandar para a gente, que a gente repassa aqui para o doutor para ele esclarecer um assunto bem moderno, né, doutor? Sim, sem dúvida. Doutor, o senhor já explicou aí em linhas gerais o que é a harmonização facial. E aí eu queria que o senhor explicasse agora quais são as indicações e as contraindicações desse procedimento. Ok. Veja bem, e muito importante essa pergunta, porque nós temos que, como nós temos muito procedimento para olhar, como voltar para chegar nos padrões áureos do paciente, da beleza, nós temos vários procedimentos. E aí vem toda o entendimento do colega, né, do cirurgião, ou do doutor, né, que vai fazer esse diagnóstico, saber indicar realmente o que seria melhor para aquele nosso paciente, ok? Então, primeira pergunta para o paciente, o que mais aflige, o que mais incomoda, né? Tudo isso é importante. Porém, nós fomos aqui, agora, um ano retrasado, estivemos na China, dando uma palestra para 50 médicos chineses, onde nós levamos um protocolo que eu digo que é o mais importante para que você faça um bom procedimento. Ou seja, você tem que fazer uma boa anamnese para o paciente, tá? Isso é muito importante, vai chegar lá na contraindicação, que você me perguntou agora há pouco. Então, é importante você ter todo o estado físico, né, clínico desse paciente, tá? Para que você saiba realmente se pode fazer, se é indicado fazer um tratamento de harmonização nesse paciente. Ou seja, se esse paciente tiver alguma descompensação na parte na diabetes, se é um paciente que tem uma insulina alta, ele é diabético, ou uma doença autoimune, um paciente cardíaco, enfim, tudo isso pode levar a uma contraindicação, certo? Entendi. Então, nós temos que conversar muito com esse paciente, com a parte clínica dele, trazer com o médico clínico, o cardiologista, para nos orientar na parte clínica se é realmente possível a gente trabalhar e fazer algum procedimento de harmonização. O segundo, que é uma análise muito importante, é a parte psicológica desse paciente. Então, esse protocolo nosso é a anamnese, a parte psicológica, se esse paciente realmente está compensado para fazer esse tipo de procedimento, né? E eu já vi que nós tivemos aí há pouco tempo uma polêmica aí com uma pessoa muito, né, um artista brasileiro que se queixando do trabalho de um grande colega nosso, quer dizer, trabalho perfeito, porém ele não estava preparado para receber todo aquele procedimento. Então, tudo isso é muito importante se analisar antes de efetivar realmente esse tratamento, o procedimento. O terceiro desse nosso protocolo é o visagismo, muito importante. O que é o visagismo? A gente tem que trazer de dentro desse paciente, tá? Levar de dentro do paciente para realmente ver o que vai ser importante para ele dentro da personalidade desse paciente. Então, o visagismo são vários itens, né? Nós preparamos essa pele também para esse paciente, que a gente fala preparar o terreno antes de fazer qualquer procedimento, né? Nós temos uma esteticista que trabalha junto para preparar essa pele antes do nosso procedimento propriamente dito, o nosso procedimento e depois o pós-operatório.
Dentro de todos esses procedimentos, então aquela contraindicação, a gente conversou com você aqui, e indicações. Todos os pacientes que estejam dentro clinicamente sadios podem receber um procedimento de harmonização facial, ok? Uhum. O nariz. O meu nariz ele tem lá uma giba, me incomoda, ou ele tem a asa do nariz já está aumentada, fora dos padrões, então nós vamos lá fazer uma rinomodelação para esse paciente, melhorar para que... E o nariz ele é muito importante, né? Porque ele está no centro da face, ele é o mais prominente, então ele é o cartão de tudo isso, tá ok? A parte de olheiras também, né? Que a gente pode trabalhar, que é muito importante. A olheiras, ela deixa o paciente com aspecto de cansado, envelhecido, né? Então, podemos fazer um rejuvenescimento em toda essa área de pálpebra. Uhum. Né? Então, todos esses procedimentos que a gente pode trazer de melhorar esse paciente, nós estamos aqui, estando apto, lógico, o profissional, né? Por isso que hoje existe a especialidade, né? Esse paciente tem que estar regular com o procedimento, né? Eles têm que estar com a especialidade em mãos para realmente legitimar o tratamento de harmonização. Entendi. Doutor, aproveitando esse gancho, essa indicação, ela é só estética ou a pessoa pode fazer a harmonização facial por uma questão funcional também? Ótimo, ótimo. Veja bem, a parte funcional na reabilitação oral, sem dúvida, muito importante, porque a reabilitação oral não é apenas estética, né? Hoje você vê toda a orientação que nós temos hoje, a criançada já fazendo uma correção ortodôntica, né? Porque lá na frente isso pode trazer problemas na oclusão, problemas na articulação, como também, né, vão trazer problemas na queda de toda a perda de ancoragem junto com a idade, né? Uma perda de ancoragem muscular, e isso dá um envelhecimento precoce do nosso paciente. Tá ok? Entendi. Então, essa parte de reabilitação é importante, né? Agora, como você falou, em termos de funcional da pele, do rosto, pacientes que têm alguma assimetria, pode-se ter alguma indicação, sim, para se corrigir, né? O paciente teve lá uma parestesia, nós podemos procurar melhorar esses aspectos, sim, tá? Então, isso não é só apenas, como você falou, na parte estética, como também funcional, né? Dentro, logicamente, do que a gente trabalha, das técnicas que a gente trabalha, corrigimos sim. A face, ela tem muita simetria, né? Nós temos, se a gente for olhar para perfeitamente, todos nós temos uma pequena simetria. Aquele paciente que tem o hábito, às vezes, de dormir de um lado, mais de um lado, ele tem aquele lado do rosto um pouquinho mais demasiado, né? Então, tudo isso são técnicas que a gente pode depois ir compensando e melhorando. Os lábios, né? Às vezes os lábios têm uma assimetria, corrigimos isso também, né? Agora, funcionalmente, um paciente que existe já, vamos dizer, o paciente teve uma parestesia permanente por uma doença autoimune e tal, isso nós não podemos realmente mexer com esse paciente, que não é indicado trabalhar com paciente com esse tipo de problemas, ok? Entendi. O senhor já falou aí dos cuidados que tem que ser tomados antes da realização do procedimento, né? Tem que avaliar todo o histórico do paciente, psicologicamente também. E assim, apesar de na maioria das vezes a harmonização facial ser considerada um procedimento seguro, a gente vê muitos casos de procedimentos que acabam não tendo aquele resultado, que é um mau resultado, né? De pessoas que vão em qualquer lugar, não procuram um profissional competente, capacitado para fazer isso. Então, que tipo de cuidados essa pessoa deve ter em mente antes de fazer um procedimento desse, doutor? Pesquisar o médico? Como é que eu pesquiso? Esse médico realmente é capacitado para fazer isso? Essa clínica é capacitada para fazer isso?
Importantíssimo. Isso a gente fala aqui em qualquer área, né? Da medicina, da engenharia, qualquer profissão você vai encontrar os bons profissionais e aqueles que realmente não estão adequados, não estão capacitados, vamos dizer assim, para exercer certos procedimentos. Na nossa área, hoje, como a gente disse, nós temos o bucomaxilofacial, que já trabalha, né, como a gente há 38 anos, a gente trabalha na Santa Casa, no hospital aqui da nossa cidade, como cirurgião na traumatologia, e nós hoje trabalhando também na harmonização. Os colegas, hoje com uma especialidade, deverão procurar, os pacientes procurar aquele especialista na área, né? Não só pode ser na bucomaxilo, como também na harmonização, e que venha trabalhando e tenha segurança para que realize esse trabalho perfeitamente. Porque, veja bem, nós vamos pegar um paciente sadio, o paciente vai lá querendo melhorar aquilo que já existe, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela perda de autoestima que ele está, e ele quer melhorar. Então, nós não podemos cair num erro de que isso não aconteça. Nós temos que sempre melhorar. Agora, o paciente, o colega apto a isso, ele vai orientar o paciente nas limitações do que aquele procedimento pode melhorar para ele, certo? Isso também é muito importante, não só em termos de causar um problema maior para o paciente, como também não chegar naqueles objetivos que o paciente realmente estava na expectativa que ele estava, né, daquela melhorar. Então, muitas vezes o colega, naquele ímpeto de perder o paciente, realiza um procedimento que não vai conseguir chegar dentro do que o paciente necessita, o que ele deseja, né? Então, tudo isso a gente precisa conversar, explicar os limites daquele procedimento, tá? Isso a gente fala tudo isso porque assim não vai cair no erro de ter um problema maior para esse paciente, até ter uma sequela aí como consequência do tratamento. Então, temos que devagar. A próprio Conselho Federal de Odontologia, como é uma área nova, ele está totalmente seguro, liberando devagar à medida que realmente os colegas estão mostrando, tendo uma nova visão, né, sobre o tratamento realmente que vai realizar, mais seguro, isso trazendo tranquilamente uma segurança muito grande para os nossos pacientes. Então, hoje, o nosso colega, os cirurgiões dentistas, são os mais aptos a trabalhar na face, porque é a nossa área, o nosso campo de trabalho, né? Eu também queria lhe perguntar uma coisa relacionada a isso. Por exemplo, existem muitas dúvidas com relação a qual profissional procurar, por exemplo. Sim, sim. Para o caso de harmonização facial, isso também é alvo de polêmica. Eu procuro dentista, o cirurgião dentista, ou eu procuro dermatologista? Os dois são aptos? Quem é mais apto para fazer esse tipo de procedimento? Sim, exatamente. Lógico que os colegas dermatologistas trabalham na área também, né? Não só na facial, como corporal, e eles têm toda tem as técnicas, né? E são aptos a trabalhar com isso, como também nós agora, os colegas da harmonização, especialistas em harmonização, passam por todo o processo da especialidade, né? Que são determinados pelo CFO, e eles também se tornaram aptos. É que existe toda essa polêmica, porque, como a gente falou, a harmonização orofacial, vamos dizer assim, nós temos aí como uma especialidade há 2 anos, né? Então, isso cria, assim, uma dúvida, né? Será que estão aptos? Sim. Eles estão sendo formados como especialistas em trabalhar como os colegas dermatologistas. Mas, lógico, que nós temos que também, quando não é dentro da área, não é uma doença na região na pele, com lesão, aí nós devemos caminhar para o colega dermatologista, né, que ele é mais apto a trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar realmente dentro do nosso campo de trabalho e das técnicas que nos é permitido, certo? Sem querer extrapolar realmente a técnica que nós temos capacidade para isso. Lógico que a Lei 5081, ela nos permite, o cirurgião dentista, trabalhar em toda a face. Nós não podemos fazer qualquer tipo de procedimento, ainda preso em algumas normativas do Conselho Federal, para que isso futuramente vá sendo liberado gradativamente, à medida que vai sentindo os colegas entrando na área realmente
e tenha mais colegas especialistas, né? Porque hoje é muito recente, né? Então nós estamos começando a ter vários colegas especialistas na harmonização, fazendo os trabalhos fantásticos, né? Poderíamos citar nomes aqui que estamos trazendo hoje, não só colegas na área da medicina, como a gente traz aqui para aulas com a gente, aprender com o nosso instituto, como também trazendo os pacientes e figuras ilustres, né, do cinema para o Brasil, fazendo tratamento na parte de harmonização orofacial com nós, cirurgiões dentistas. Entendi. E outra pergunta, doutor, assim, além das intervenções estéticas relacionadas no rosto, né, aqui, na parte externa, a harmonização facial também consiste na realização de procedimentos dentários? E nesse caso, se sim, o cirurgião dentista é o mais indicado do que o dermatologista? Sem dúvida. Né? Que a gente falou aqui, quando existe algum problema interno, intraoral, que são doenças, tal, aí realmente é a nossa área. Como acabamos de dizer, quando se é um problema, uma doença de pele, uma coisa, o mais indicado é o colega dermatologista. Então, ninguém invade a área, né, que aí não é correto. Agora, na área da interna, intrabucal, nós trabalhamos sim, como a gente falou aqui, da reabilitação, né, e até das lentes de contato, que está se fazendo muito hoje, não só na parte porcelana, como também nas autoinjetáveis, né, que são as resinas. E nós temos uma técnica intrabucal que se chama bichectomia, que nós removemos a bolinha de bichar, onde dá um perfil melhor nessa face, né, onde sobressai melhor essa linha de sombra, que é a região de malar. Okay? Então, é uma técnica muito atual também, que a gente diz que dentro da odontologia para a gente está há 38 anos, né? E isso vem um retorno muito bacana, muito produtivo para aqueles que procuram fazer uma harmonização. Sempre importante lembrar que os pacientes procuram os colegas, eu quero fazer um preenchimento. A gente sempre orienta, não só os colegas, como também os pacientes, que primeiro temos que ver se essa face tem que ser tirado emagrecimento dessa face inicialmente, com a bichectomia, com a lipo de papada. Primeiro vamos eliminar os excessos, depois nós vamos partir para outros procedimentos, que seria preenchimento, um lift, se houver, né, flacidez na parte da pele. Então, tudo isso são boas orientações, tá? Então, temos que partir para as orientações. Primeiro vamos emagrecer essa face, depois nós vamos continuar com o procedimento. Eu sempre digo assim, o procedimento é uma escada, que nós vamos galgando essa escada por etapas, né? Então, não existe um procedimento de hoje eu vou resolver tudo. Não. Esses procedimentos são lentos, nós vamos devagar resolvendo. Existem aqueles que nós temos resultado imediato. O paciente já sai com o resultado imediato, mas tem aqueles também que nós vamos fazer uma bioestimulação dessa pele, que vai ter resultados fantásticos. Essa pele vai voltar a ter uma radiescência, uma hidratação perfeita depois de 90, 120 dias. Então, depende da técnica, tudo isso é orientação que a gente vai ter que passar para orientar os nossos pacientes para aquelas técnicas que já têm resultado imediato, como também as técnicas que nós teremos aí resultado após algum tempo, né? E também é importante ressaltar que não existe, muitas vezes nós precisamos fazer várias repetições a cada 3, 4 meses, dependendo do uso e técnica de produto, que nós devemos repetir para que vamos alcançando uma melhor. Né? Por quê? Ao longo do tempo, o tempo é contra, né? Vai havendo a senilidade das celular, nós vamos tendo o envelhecimento também. Nós vamos ter que ir sempre trabalhando. Não existe um tratamento perfeito, vai lá, uma varinha mágica que resolva isso para sempre. A gente nunca fala definitivo, né? Porque definitivo nem nós não somos. Nós falamos em permanente, procedimentos permanentes, mais duradouros. Seria importante, porém, nunca permanente, ok? Nunca definitivo. Entendi, doutor. Doutor Antônio, quais são os produtos assim que são usados? E uma pergunta que eu queria fazer para o senhor também é se há alguma contraindicação desses produtos usados para, por exemplo, gestantes, idosos, pessoas com algum tipo de doença, por exemplo, do coração, ou quem tem, sei lá, asma, ou quem tem diabetes.
Há alguma contraindicação dos produtos usados na harmonização facial para essas pessoas? Sim. Veja bem, mais uma pergunta muito oportuna, ainda mais em época de pandemia, a gente quer até colocar que é uma dúvida que é recente, que aparece, mas como a gente disse anteriormente, clinicamente, o paciente que não esteja compensado por alguma razão, voltando a falar, glicêmica, cardíaca, a paciente com problemas, com uma doença autoimune totalmente não viável, o paciente está passando por um tratamento de quimio, radioterapia, não é o momento ideal para essa indicação, né? Ok? Os produtos, existem hoje vários produtos, então nós temos lá os fios de PDO, né? Que são fantásticos na parte de estimulação de colágeno, de elastina, né? Nós tivemos na Coreia com o Dr. Kwan, que é o Dan, o grande pai, o grande autor dessa nova técnica, né? E esses fios de PDO, não só para fazer lift, como também para indução de colágeno, são fantásticos. Nós temos aí o PLLA, que é uma fórmula muito boa, né? Que o pessoal fala do Sculpta, né? Que é o bioestimulador fantástico. O ácido hialurônico, também, que nós trabalhamos bastante. Cada um tem a sua indicação. O PMMA, né? Quebrando esse paradigma que o PMA e tal. O PMA é muito bem indicado para vários, lógico, cada caso tem sua indicação, sua região de se uso, de aplicação desse produto, né? Então, temos toda uma gama e fora os skin boosters, né? Para melhorar a pele, que seriam outros produtos. Temos uma infinidade de produtos para a gente trabalhar nessa pele e melhorar para o paciente. Então, vai muito da indicação de cada paciente, ok? E voltando voltando agora que a gente falou da pandemia, tem pacientes, é muito importante lembrar que os pacientes que é uma doença totalmente nova, a medicina ainda está escorregando, né? Tem uns aí que não querem tomar vacina, aquela coisa. Não, isso aí não vamos entrar nessa polêmica, né? Mas, enfim, a gente orienta os pacientes que tomaram a vacina, que entraram agora nesse tratamento, que no mínimo 90 dias não fazer nenhum tipo de uso de nenhum produto que a gente disse aqui para a harmonização. Não se deve arriscar, tá? Isso pode trazer, porque existe aí a autoimunidade dessas vacinas, e isso pode trazer algum problema, alguma reação contra esses produtos que nós estamos usando para o paciente. Então, acho que o risco, não vale a pena a gente correr esse risco, tá ok? Já existe dentro da literatura, está aparecendo alguns casos já, mas aí não existe nada com consistência científica ainda para provar o sim ou não. Mas então, como é uma coisa que não é urgente, é um tratamento eletivo, vamos dizer assim, né? Estético, acho que custa guardar pelo menos de 90, 120 dias, aí a gente realmente entrar com algum tratamento. Então, isso não só para o paciente, como também para colegas que trabalham já na área, procurar não trazer para o paciente essa insegurança ou esse risco após o uso da vacina, ok? Entendi. Doutor, eu queria perguntar agora ao senhor, quais são os principais procedimentos, assim, os mais buscados hoje em dia? A gente sabe que por homens, por mulheres, então eu queria que o senhor dissesse o que é que o homem mais busca, o que é que a mulher mais busca. Eu acho que até então, na visão do senhor, eu queria até perguntar se os homens também já quebraram esse tabu, né? De que estética é só para mulher. Então, eu queria... Não. Explicar quais são os procedimentos mais buscados. Não, hoje os homens estão muito vaidosos, estão trabalhando, trazendo aqui, a todo dia a gente está trazendo aqui novidades para eles também. E realmente, ter uma ideia, a parte de a bichectomia, que é onde nós temos um emagrecimento, né? Melhoramos aqui o efeito da face, está muito redonda, muito inchadinha, a gente pode melhorar, né? Emagrecer essa face, é muito procurado. A parte de pálpebra também, muito procurada. E os mais vaidosos também querem melhorar o ângulo da mandíbula, a região de mento, né? Onde a gente entra com esses produtos para dar um volume, né? Região de malar, né? Para dar um aspecto mais viril na coisa. E nós também usamos muito hoje na autoenxertia da parte da gordura, né? Então nós fazemos fazemos uma lipo e usamos
para também a gordura para fazer essa autoenxertia na região de ângulo de mandíbula, de malar e na parte de mento, com resultado muito legal, porque não há contraindicação, né? E o volume que nós pregamos também não tem porquê de regular o número, o tanto que você vai usar, como a gente usa às vezes os produtos que não são autógenos, a gente tem que ter, dependendo da região, a gente tem que também ter cuidados, né? Para não trazer problema para o paciente. Agora, já a gordura, a gente usa um pouquinho mais tranquilo, né? um pouquinho mais invasivo, com resultados perfeitos para o paciente, ok? Entendi. O que é que o homem busca mais, doutor? Eles buscam mais hoje a bichectomia e a região de melhorar a mandíbula, mento e malar, para dar um aspecto mais viril, né? Mais cheio, ficar realmente... pessoal de academia, né, procura aí para ficar um pouco mais viril, né? Então, eu acho que essa procura maior, realmente essa enxertia de produtos na face e a bichectomia para diminuir um pouquinho mais. Essa é a procura maior que nós temos. A gente faz assim, a pergunta inicial, né, que a gente falou, o que te incomoda? 99% elas falam assim, tudo. Né? Mas a procura o nariz muito importante. O nariz ele é um cartão aí na face muito importante. O nariz é a procura grande, né? Região de pálpebra também, né? Nas olheiras. A olheira é um tratamento difícil, porque tem a parte genética toda envolvida e não tem uma técnica, porque são vários tipos de problema de pálpebra, né? Então nós temos que ver a indicação para aquele paciente para ir melhorando com vários procedimentos. Não existe aquele tratamento de pálpebra também, de olheiras, que você chega resolvido. Não, nós temos que ir devagar, induzindo mais colágeno ali, fazendo alguns processos para melhorar, porque nessa região das olheiras que a gente tem a pele mais fina de todo o corpo, né? Então nós precisamos melhorar essa pele, dar um pouquinho mais espessa, né, para que dê uma disfarçada nessa parte genética, que são os vasos que ficam nessa região de olheiras, ok? Então, as mulheres procuram tudo. Vamos dizer assim, em ordem, seria nariz, boca, olheiras, né? A sobrancelha, também muito procurado, ok? Enfim, e melhorar a pele também, né? A gente pode fazer um tratamento químico, pacientes que têm marcas da catapora, de acnes, né? A gente também pode trabalhar hoje um pouquinho dentro do nosso limite, né? Sem invadir o nosso colega dermatologista, claro, mas nós também fazemos os tratamentos químicos com grandes resultados, melhorando também essa pele da paciente, que às vezes se inibe, né? Fica usando muita maquiagem para não mostrar, não aparecer esse tratamento, ou as marcas, né? As cicatrizes que deixa uma catapora, que deixa uma axis mais profunda. Então, a gente melhora também. E eu disse a química, mas também temos outras aí, que são os microagulhamentos, com PRF. Nós trabalhamos também, né, que é o próprio sangue, né? Nós tiramos, coletamos e fazemos um gel, que isso hoje está com uma evolução muito grande na medicina, se usando em outras áreas de joelho, de articulações, para melhorar, né, regenerar esses locais aí que foram danificados. E na pele também a gente tem já trabalhos na região de alopecia, o cabelo, também melhorar né, o crescimento capilar e tal. Tudo isso também a gente não tem... vamos dizer assim, aproveitar que tem pesquisa de muitos anos. Porém, já se trabalha muito com isso, né? Então, nós temos N tratamento. PRF, temos os produtos aí que a gente já falou, né? E a mulher procura sempre melhorar. E eu acho que a gente tem que ter, né, essa preocupação realmente. Nós estamos entrando numa nova era aí que todo mundo quer ficar com autoestima maior, né? Melhorando a sua face, né? O senhor falou da boca, a Maria Martins, que está acompanhando aí nossa live, um abraço para você. Maria, ela está aqui, faz a boca, aqueles lábios carnudos? Sim, aí volta lá no visagismo, né? A gente tem
primeiro, tem que ter o colega bem orientado para que vá fazer realmente uma técnica que vai levar o que o paciente precisa para não exagerar, né? Como ela disse aí, né? A gente vê até as brincadeiras aí, o pessoal põe lá umas figuras lá para mostrar um lábio assim, exorbitante, né? Mas a gente tem que trabalhar dentro da perspectiva do que realmente cada paciente necessita e procura, para a gente não extrapolar. E também orientar, hoje nós temos uma técnica que é o lip lifting, né, que nós trabalhamos. Paciente que tem o lábio muito caído, tá? Nós temos um padrão que nós não deveremos só preencher aquele lábio, que aí vai ficar realmente pesado e caído. Nós fazemos uma técnica, que é o lip lift, bem aqui embaixo do nariz, né? E nós levantamos esse lábio, melhorando não só a queda, né, que é aquele paciente que parece que está mal-humorado, cansado, como também melhoramos a parte vermelha do lábio e depois sim fazemos um preenchimento, tá? Então, tudo isso são visões que a gente precisa ter antes de fazer um preenchimento sem uma boa orientação. Você não vai encher lá, vai ficar um biquinho de pato aí, né? E sai um pouquinho das proporções áureas que a gente tanto luta para deixar o paciente melhor, né? Entendi. Ô, doutor, e depois desses procedimentos, é normal surgir algum hematoma, ficar algum inchaço por alguns dias? Se for normal, quanto tempo isso dura? Você faz umas perguntas muito importantes. Olha, isso nós falamos desde a época do Dr. Ivo Pitangui, né, o grande mestre de toda a cirurgia plástica. Sim. Ele dizia assim, não existe cirurgia plástica sem uma cicatriz. Né? Lógico que vai ser feito as incisões, as intervenções em regiões onde não vão aparecer, mas se procurar lá, você vai ver que mínimas, mas por aí alguma coisa pode ser vista, né? Mexeu com agulha, né? Mexeu com agulha, foi feita uma necessidade. Isso pode causar, sim, hematomas, e isso nós temos que os colegas sempre orientar o paciente qual vai ser o pós-operatório. Olha, isso vai dar um inchaço, isso vai dar, essa sutura vai ficar um pouquinho, não vai ficar regular, né? Vai aparecer um pouco mais, porém, com os dias vai haver uma cicatrização normal. Então, tudo isso é importante falar antes para o paciente, para que ele não se... Depois do pós-operatório, nossa, ficou com edema, ficou com hematoma, né? Olha, teve uma queda ali, ó, um lado está mais edemaciado que o outro. É muito comum isso, né? Porque às vezes, né, você vai intervir numa área que você pode pegar um vaso lá, um vasinho e tal, dar um sangramento um pouco maior. Então, nada fora. É comum os hematomas, os edemas, um lado às vezes mais edemaciado que o outro, mas isso feito dentro da técnica, após o tempo de cada procedimento, volta ao normal, o paciente vai ter a vida dele normal, logicamente, com autoestima melhor também, né? Doutor, a gente vê também que cada vez mais jovens têm buscado os procedimentos, né? Às vezes pé de galinha aqui, eu acho que tá, né? Coisas que no passado, não sei, pessoas com mais idade que fossem buscar esse tipo de tratamento. Mas hoje a gente vê mais jovens buscando esse tipo de tratamento. Tem alguma indicação de idade? Tem uma idade mínima para se fazer esses procedimentos? Sim. Isso vai muito de cada tipo de procedimento que a gente vai fazer, tá? Vamos dizer, fosse trabalhar numa orelha, né? A orelha, a partir dos 8 anos, você poderia já trabalhar nessa orelha, em termos de orelha de abano, tal. Mas, porém, nós temos aqui no nosso instituto como princípio trabalhar com o paciente a partir dos 18 anos, né? Que não só em termos legais, tal, porque a gente procura trabalhar com esse paciente a partir dos 18, a não ser que exista uma razão funcional, tá? Que a gente possa melhorar para esse paciente antes da idade, tá? Se não, nós aguardamos, pedimos para eles, vamos aguardar um pouco mais antes de fazer alguma coisa em termos estéticos, mesmo porque o paciente nessa adolescência aí não tem grandes necessidades, né? Mas tem aqueles que realmente querem se atrever a fazer algo que a gente tem que segurar também, porque senão futuramente pode trazer aí de sabores maiores, né? Então,
Pediu, em princípio, que seja a partir dos 18, a não ser que exista algum problema fisiológico para ser corrigido, logicamente, tá? Isso a gente dizendo de face, porque na boca, a gente, a partir que aparecem os primeiros dentinhos aí, a gente já tem que trabalhar em termos de deixar isso melhor, e não só clinicamente, como ortodonticamente, tá? Sim. Agora, como a gente disse, uma autoplastia, existe muito bullying sobre isso, né? Paciente com uma orelhinha de abano, isso aí tudo pode ser corrigido com os profissionais que realmente podem trabalhar na área, né? Isso a partir dos 8 anos, porém isso não é, a não ser que aquilo esteja incomodando muito a criança, ou às vezes até os pais, né? Se incomodam com algum problema fisiológico. Então a gente pode trabalhar sim, porém a maioria dos procedimentos a gente diz que a partir dos 18, estímulo de colágeno, lá para os seus 30 anos, onde a gente começa a perder 1% de colágeno por ano, né? Então aí precisamos trabalhar sim, para não deixar que haja uma perda muito grande para querer recuperar isso depois em poucos procedimentos. Então a gente tem que estar sempre fazendo a prevenção, não só em termos de doenças, como também na área estética. É importante você sempre ter um cuidado maior, né? Sim. Doutor, quanto tempo dura, assim, em média, os procedimentos? E outra pergunta é se dói. Muito bom. Hoje a gente fala assim, não existe procedimentos com dor, né? Nós temos que deixar o maior conforto para o nosso paciente, né? Isso é o que a gente procura aqui, e também passa para os colegas que a gente ministra aqui na nossa escola, né? Ou também dos cursos que a gente dá pelo Brasil, por fora. A gente procura dizer o seguinte: quanto mais conforto você trazer para esse paciente no início e durante o procedimento, ele vai ficar mais confiante, mais tranquilo, e o procedimento todo vai ser mais favorável, com resultados até, vamos dizer assim, até melhor, né? Em termos de tempo, cada procedimento varia, né? Você vai trabalhar, vamos fazer um preenchimento labial aí, muito, entre anestesia. A gente fazia muitas vezes sem anestesia. Hoje a gente faz uma anestesia intrabucal e o paciente sem dor nenhuma, não tem necessidade de ficar só passando um tópico, né, que sempre sente. A gente tem as técnicas de fazer uma anestesia intrabucal, e isso deixa o paciente muito mais tranquilo, sem dor nenhuma. Procedimento aí de 30, 40 minutos está realizado, né? Você vai fazer um preenchimento, fazer com fios, não só na região de olheiras, como também na face, também em torno de 40 minutos, tal. Quando é já cirúrgico, é uma papada, você vai fazer uma bichectomia, às vezes pode extrapolar um pouquinho mais, né, o tempo de 1 hora e pouquinho, mas em média, em torno de 1 hora e meia, no máximo, a gente consegue resolver todos os procedimentos que a gente conversou com vocês até agora, né? Então não deve fugir muito disso, varia de cada paciente. Então, acho que é tranquilo, e dor hoje não existe mais, né? Não só no consultório para fazer a parte dentária, a bucal, né? Mas também a parte facial hoje não existe. Não existe hoje dores, não. É tranquilo e ganha-se um resultado eficaz, né? Doutor, eu quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão acompanhando nossa live. A gente já falou da Maria, tem aqui a Dani Santana, a Tati acompanhando também, a Gabi, todo mundo aqui de olho nesse bate-papo, que está super legal, super esclarecedor, né, pra gente, a Ingrid Silveira, a Joyce Fernanda, todo mundo aqui, a Bianca, todo mundo acompanhando aqui a nossa live, tirando dúvidas. Você que tem dúvidas, a nossa live daqui a pouco chega ao fim, mas ainda dá tempo de mandar, pode tirar suas dúvidas aí com a gente, que o doutor Fernando responde nessa live bem esclarecedora para a gente. Doutor, eu já tinha perguntado aqui para o senhor se doía, o senhor já disse que não dói, e aí eu acho que tem uma pergunta aqui que também acho que todo mundo quer saber. Não sei se vai depender de cada caso, de cada procedimento, mas quanto é que custa? Valores! Valores! Hoje todo mundo... É uma preocupação, né? Porque realmente não está sobrando muito para ninguém, né? Diante de tudo. Varia sim, né? Varia de cada procedimento, tá? Isso é muito difícil a gente falar, mas não só do produto que você vai usar, como também se é cirúrgico, da técnica que a gente vai usar. E isso varia muito de região também, né?
Rio de Janeiro, São Paulo, interior, tudo isso a gente não pode falar só em termos de valores. Tem lugares que vai fazer uma papada, você vai pagar 4 mil, 5 mil, outros vai pagar 3 mil, 2,5 mil, aí vai muito de cada local e região, né? Isso, o material, você vai usar um ácido hialurônico, você tem um valor um pouco a menos do que você vai usar um bioestimulador um pouco mais caro, né? Isso pode variar a 2 mil, a 3 mil, a uso, e depende também do número de seringas que você vai usar, de ml que você vai usar naquele paciente, né? Então, é muito difícil a gente falar em valores disso, né? Então, a gente fala para o paciente, a gente faz uma avaliação, conversa com esse paciente, mostra para ele o resultado. Às vezes ele vem focado numa coisa e a gente sugere, orienta outra para melhorar aquilo que às vezes ele deseja fazer, né? Então, tudo isso é realmente aquela pergunta que você procurar um colega realmente com experiência, especialista na área, para trazer aquilo, um resultado melhor e uma indicação melhor para aquele paciente. Entendi. Eu estava pesquisando, doutor, para fazer essa entrevista aqui com o senhor, pesquisando alguns assuntos e tal, e me apareceu a harmonização full face. Sim. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a harmonização full face e no que ela difere da harmonização facial. Tá, ok. Veja bem, como no início nós dissemos que a harmonização ela é feita gradualmente, os procedimentos, para você alcançar um objetivo melhor. A full face ela é um pouquinho mais radical, né? É onde você faz mais de um procedimento conjugados, vamos dizer assim, pode ser feito, logicamente, no próprio, no próprio ato, né? No próprio procedimento, e um procedimento, e um ato cirúrgico, vamos dizer assim, e você realiza vários procedimentos naquele dia para que o paciente já sinta o resultado. Mas tudo isso também, nós também falamos sobre isso. Às vezes você vai dar uma tirada grande para aquele paciente, ele não está preparado, né? Então, isso pode ter uma transformação além do objetivo que ele desejava, ou aquém, ou não dentro do que ele precisava. Então, nós falamos sempre assim, vamos devagar com a harmonização. Por isso que se chama-se a harmonização é lento. Nós vamos de passo a passo do procedimento, chegando no melhor para aquele paciente. Então, existia, né, as cirurgias plásticas, onde você fazia todo um escalpo, fazia todo aquele... Existiam muitos problemas, né, porque não chegava muitas vezes dentro do que o paciente queria, não tinha volta, muitas parestesias, né, assimetrias faciais. Então, tudo isso nos levou eu acredito que a harmonização veio do outro lado, né, para você ir a passo ganhando esse resultado que o paciente tanto almeja. Então, o full face, né, que seria todo um conjunto de procedimentos, a gente usa, né, como eu disse para você, a bichectomia junto com a papada, já dá o resultado e tal, mas você vai fazer uma bichectomia, uma papada, vai fazer um preenchimento, você pode errar e entrar num processo e vai mascarar no momento o que você precisa e depois no resultado final não ser o melhor para aquele paciente. Então, vamos gradativamente. Eu não quero criticar quem usa todos esses procedimentos de fazer uma alteração mais rápida e num procedimento total, transformar esse paciente, vamos dizer assim, né? É uma nada mais que uma transformação. Mas eu tenho um pouco de receio de paciente não chegar no final, a própria família estranhar aquele resultado. Então, eu indico para que a gente, por isso que nós, cirurgiões, dentistas, né, estamos fazendo devagar para que realmente o paciente ganhe segurança. Por isso que muitos hoje estão procurando, os colegas de harmonização, os cirurgiões dentistas, porque nós estamos indo a passo, devagar, e ganhando e conquistando esses pacientes. Eles estão vendo que estão devagar, estão conseguindo chegar com vários passos cirúrgicos ou procedimentos não cirúrgicos, ganhando o melhor da harmonização, sem fazer esse full face que realmente às vezes vem de uma vez e pode não agradar a todos, né?
Entendi. Entendi, doutor. Então, né, é bom ter paciência. O senhor falou mais cedo de valores, é bom também pesquisar muito bem, Sim, saber quem é o sim. profissional, porque o barato também pode sair caro, né, doutor? Não vamos atrás disso, porque tudo na vida é assim, né? Aquele barato muitas vezes sai caro. Então, procura ver aquele profissional, algum trabalho daquele profissional, e se ele é realmente especialista naquele trabalho, para você, não só na harmonização, acho que em tudo, né? Que a gente deve procurar o especialista, o realmente está credenciado e habilitado a fazer aquele procedimento, ok? Para que tenha um bom resultado final. Entendi. Doutor, uma dúvida que me surgiu foi qual é o limite entre a cirurgia plástica e a harmonização facial? Sim. Quando é que eu estou fazendo cirurgia plástica ou quando é... Não, isso é uma harmonização. Não, veja bem, olha, elas se misturam, né? Porque a harmonização não deixa de ser uma plástica, né? É que às vezes não tão invasiva. A cirurgia plástica, muitas vezes, o lifting facial ele é bem mais invasivo, né? Você vai fazer todo o descolamento da face, fazer todo o puxar, tirar tecido, então ele é mais invasivo, ok? Certo. A não invasiva é o que nós trabalhamos, que é a harmonização não tão invasiva, apesar que a gente, né, faz a papada, faz a bichectomia, o lip lift, outros procedimentos faciais também, porém, são procedimentos que nós fazemos, como a gente falou, alguns conjugados, mas a maioria são isolados e vamos ganhando à medida que cada procedimento é realizado com o tempo, no mínimo, de 90 dias, cada procedimento desse. Tá? Não queira sobrecarregar e vamos esperar no mínimo 90 dias para um resultado antes de você passar para um outro procedimento. Existe, logicamente, a toxina botulínica, né, muito bem usada, os preenchimentos, porém, você tem que aguardar o tempo correto de cada produto antes de você fazer um novo tratamento para esse paciente, ok? Então é importante ter cautela. Exatamente. Então, não sei se eu respondi da diferença da cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica, como a gente falou, ela é feita muito mais invasiva, com cortes, né? E isso é um diferencial hoje da harmonização. A gente consegue quase todos os resultados sem correr risco de uma cirurgia mais complexa, né? Como a gente disse também, que poderia trazer mais assimetria e até algumas parestesias, porque a face ela é muito rica em a parte nervação facial, né, do ramo facial, nós temos aqui um nervo, que é o facial, que leva toda a irrigação para a face, então nós vamos causar um trauma menor se a gente chegar próximo, né, do que fazer uma cirurgia mais invasiva, ok? Entendi. Então, pela conversa que a gente teve aqui com o doutor, é importante ter cautela, é importante pesquisar corretamente onde fazer esse procedimento, não procurar, né, uma promoção bacana ali, vamos pesquisar bem, vamos saber se o profissional está qualificado. Aliás, inclusive promoções, isso aí é até antiético, né? Não se pode fazer, não se pode divulgar dessa maneira, porque isso realmente é contra a ética médica, e a gente não pode, quando fizer isso aí, até procura, né, evitar, a gente fala para os colegas evitarem, né, coisas assim, brincar com todo esse procedimento na parte de internet, levar uma seriedade maior para que os pacientes realmente venham a confiar no trabalho de cada profissional. Ô, doutor, a Aisha Raquel está perguntando se há alguma doença que impeça de fazer algum tipo de cirurgia plástica. O senhor já citou a gente isso. já falou, né? Hoje uma das grandes, assim, que existe muitos casos, são as doenças autoimunes, né? Os lúpus, tal. Isso tudo é muito importante a gente conversar muito e não conversar bastante. A parte da anamnese é importante, porque às vezes o paciente ele tem aquele problema, mas para ele já se tornou rotina, ele até esquece de passar isso para o colega. Então, a gente precisa conversar bastante, não esquecer os princípios da anamnese, que é a análise clínica, né, desse paciente, antes de qualquer erro num procedimento mais invasivo. As compensações, né, que a gente falou, da glicêmica, cardíacas, tudo isso
é importante. Paciente estabilizado, nessa parte clínica, ele está Tudo ok. apto e indicado para receber uma harmonização, ok? A Maria está perguntando aqui de novo, se usa anestesia, se em algum tipo de procedimento pode usar sedação, pode ter sedação. Sim, sim, nós temos aqui no nosso instituto, nós temos um centro cirúrgico que nós usamos sedação. Não chegamos a usar a cirurgia, a anestesia geral, tá? Mesmo porque não temos procedimentos que na área da OP, né, que seja necessário tal procedimento de fazer uma anestesia geral, ok? Então nós trabalhamos até... E essa sedação seria mais para pacientes mais ansiosos, né? Então a gente pode até ter o uso desse recurso, né, que ajuda o paciente, mas normalmente a anestesia local, né, já é o suficiente para todos os procedimentos que a gente trabalha na ROF com os pacientes nossos. Não tem necessidade de grandes anestesias aí, como a geral, que já existe outros riscos, tem que ser feito em ambiente hospitalar, né? Essas sim são as cirurgias mais invasivas, as cirurgias plásticas, ok? Entendi. Ok, doutor, eu queria agradecer de novo ao pessoal que está acompanhando a live, Elaine Graziella, Yara Costa, a Maria, que fez diversas perguntas aqui, contribuiu para a nossa live, a Aisha, a Cláudia, a Ana, todo mundo que acompanhou esse bate-papo, que aí rende muita coisa. Já tem 1 hora de bate-papo, passou voando, dava para falar. E é o mundo, né, doutor? E eu aproveito, doutor, para perguntar se eu deixei de perguntar alguma coisa importante que o senhor queira também mencionar. Não, fique à vontade. Você foi muito apto a fazer umas perguntas aí, realmente, que a gente tem aqui no dia a dia dos pacientes, né? Você foi providencial em tudo, acho que nós respondemos, tiramos dúvidas, logicamente, para falar cada procedimento em particular, isso nas aulas que a gente fala, tem procedimentos que a gente fica mais de hora falando sobre ele, então não é o foco no momento, né? Podemos voltar numa outra oportunidade, falar de cada procedimento individualmente, mas hoje foi mais para a gente ter uma noção do que é a ROF, né? Que é a harmonização orofacial, e como, em termos de quem pode, quem não pode, até onde podemos chegar, né? Então, isso eu acho que foi o foco de hoje, entendeu? Nós estamos aqui tranquilos e aceitamos outros convites um dia para falar em procedimentos individualmente, se for necessário, ou até voltar e falar alguma coisa a mais da ROF, que for necessário, algumas dúvidas que venham a aparecer futuramente, ok? Opa, maravilha! Então já vamos marcar aí uma próxima live, porque assunto é o que não falta. Eu aproveito para agradecer de novo ao pessoal que acompanhou. E agradecer, logicamente. Pode falar. Eu quero agradecer a você, né, a toda a equipe, a doutora Ana Cristina pelo convite, e não sei nem como passar esse agradecimento a ela hoje, mas eu pego ela mais tarde, eu converso com ela. Ela é fantástica, uma amiga maravilhosa, uma profissional sem palavras, né? Ela é realmente demais. Eu gosto muito da doutora Ana Cristina e um grande abraço para ela e toda a equipe aí, muito simpática. Ótimo, doutor. E eu quero dizer também que quem quiser rever ou quem quiser mostrar para um amigo que não viu a nossa live, ela vai estar disponível ainda hoje no nosso Instagram, no Instagram do Jornal DR1. Você pode acompanhar todas essas dicas, todas essas orientações super importantes. Você que está pensando em fazer algum tipo de procedimento, né, uma harmonização facial. Então, a live vai ficar disponível aqui no Instagram do Jornal DR1 e também no nosso YouTube. Então, para rever, se você perdeu aí alguma dica importante, quer rever, quer mostrar para um amigo. Doutor, eu que agradeço aqui pela atenção, por prestar todos esses esclarecimentos para a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Grande abraço aí para o senhor. Até, muito obrigado. Um abraço. Até, tchau, tchau.